Sua Bíblia, abra ela no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar vocês a achar. Hebreus capítulo 10. Que Deus abençoe todos que saíram da sua casa, do seu lar, para estar aqui nessa noite, para ouvir a palavra. É um privilégio estar aqui, sabia disso? Por que é um privilégio? Porque a gente sempre fala, não são todos, são bem poucos. Se vocês for entenderem realmente o que é a base bíblica ou a base da fé cristã, vocês vão ver que o evangelho não é para todos. Todos ouvem, mas são poucos que são atraídos por esse evangelho. Mas não porque não querem, porque o próprio Deus cegou a visão deles. A gente olha pela palavra, se vocês já viram na passagem, até de Marcos 4, que a Bíblia fala que Deus deu olhos para que eles não vejam e ouvidos para que eles não ouçam. E que mesmo ouvindo esse evangelho, que eles não se arrependam e não sejam perdoados seus pecados. É falado por meio de parábolas por causa disso. Mas aqueles que entram nos átrios de Deus e ouvem a sua palavra, são privilegiados. Mas a gente sabe, nem todos que estão em Israel são israelitas, e nem todos que estão na igreja vão ser salvos. Mas, é como a gente sempre fala, bem-aventurados são aqueles que compreendem as palavras dessa profecia, para que o evangelho se achegue ao coração de vocês, para que possa abrir os olhos de vocês em tempo oportuno. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19. A gente vai falar aqui o que o autor dos Hebreus tem se referido a essa carta para o seu povo. O que ele quis dizer com isso sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Depois que todos acharem, os obreiros podem sentar também, o auxiliar também pode sentar. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Presta muita atenção, pessoal, para você poder compreender a palavra. O cabeçalho diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Por que o privilégio? Porque não é todos. Por que o privilégio? Porque o evangelho não é para todos, é somente para os eleitos. Por que o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus? A gente sabe que quando o véu se rasga de alto a baixo, a igreja contemporânea, ou muitas igrejas, elas ensinam que todos têm acesso ao Pai. E de fato, todos possam ter acesso numa oração a Deus. Mas a diferença é, será que todas as orações serão ouvidas? Será que todos terão o privilégio de ter as suas orações ouvidas? Será que realmente o acesso que foi aberto por Cristo naquela cruz, o acesso que por intermédio da crucificação de Cristo, o sangue de Cristo, e como diz a própria palavra, que não foi por sangue de todos, e nem sangue de bode, porque a cada um ano era apresentado esse sacrifício de sangue de animais para a remissão de pecados do povo, para fazer a expiação dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que bastou uma única vez ele morrer pelos nossos pecados, e não de todos. Ou seja, o sacrifício da cruz de Cristo trouxe vida para os eleitos. Quem que são os eleitos? São aqueles que já foram escolhidos antes da fundação do mundo. A gente já pregou isso aqui. E esse acesso do livro de Hebreus, capítulo 10, 19, como eu sempre falo, todos possam ter oportunidade para se achegar no altar. Todos não têm oportunidade de se achegar, mas é aquilo que eu acabei de falar. Nem todos que fazem as suas orações são ouvidas. A gente vê isso claramente na palavra. Olha o que diz, e eu vou ler e depois eu vou explicar. Versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que era Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Olha só, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem Bíblia que diz que aquele dia está próximo, ou aquele dia está se aproximando.
A gente vai fazer análise desses trechos, dessa passagem tão curta, mas fala tantas coisas. Se você quer ter uma diferença do Novo para o Velho Testamento, é só você ler Hebreus. O livro de Hebreus, ele é claramente um testamento que reflete a sombra do Velho Testamento para o Novo. Se você não compreende o Velho Testamento, leia Hebreus, você vai ter uma parte de entendimento do que é o Velho Testamento. Porque Hebreus mesmo fala que Cristo foi superior a Moisés. Ou seja, todo o Velho Testamento voltava para Cristo. E o livro de Hebreus, ele mostra tudo isso. Ele mostra que o sangue de bodes, o sangue de touros, como a gente pregou numa quinta-feira, não foi o suficiente para remir o pecado do povo. Mas o sangue de Cristo foi. Cristo morrendo uma única vez pelos nossos pecados. Ele mostra que as obras mortas do Velho Testamento não são mais consistentes no Novo. Tudo que era feito no Velho, hoje não se aplica mais no Novo em forma de lei cerimonial, como a gente sempre fala. E como eu falava no culto passado, tem coisas que até os judeus não fazem mais. Por exemplo, o dízimo. Se você for em Israel hoje, os judeus não dizimam mais. Por que não dizimam? Porque o templo foi destruído. Os judeus entendem que, uma vez, como diz a Bíblia, entregar o dízimo à casa do tesouro significava ao templo. Agora, o dízimo, eles não conseguem mais entregar porque o templo foi derribado. Eles continuam em algumas cerimônias, porque são judeus. Eu estava falando com um judeu amigo meu e ele falava justo isso. Ele não entendia a fé cristã. Porque a cristandade de hoje em dia, eles fazem as mesmas coisas que os judeus faziam no passado. Sabendo que hoje o templo foi derribado, tem coisas que não são mais aplicadas na vida, tanto judaica quanto dos cristãos. Amém? E quando a gente vê essa diferença do Novo para o Velho Testamento, a Bíblia fala que Cristo, ele é um novo caminho e um vivo caminho. Somente por ele. Por que um novo caminho? Porque o velho caminho abrangia para a lei. Tudo que o homem fazia conforme a lei aplicava, ele seria salvo, segundo as obras da lei. Hoje o novo caminho é pela graça. E como eu falei, certa vez o doutor também, esqueci o nome dele. É um pastor, ele também falou uma coisa que é verdade. A graça é de graça, mas ela custa muito. Não é? Nós recebemos a graça de Cristo de graça, não precisamos pagar por esse preço, mas nós temos que permanecer firme até o fim. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, mesmo que recebemos a fé ou a salvação de graça, nos custa muito. Nós temos que permanecer no caminho. O maior preço para o cristão a ser pago dentro da igreja é ter que negar sua própria vontade. É ter que negar o seu próprio coração. Esse é um preço muito caríssimo para o homem. Hoje em dia, chegar ao evangelho e continuar, muitas das vezes, praticar o que ele praticava lá no mundo. Mas quando ele é atraído pelo próprio Cristo e pela fé salvadora, ele já não pratica mais. Mas não é porque ele não pratica mais que ele não tenha mais vontade. Sim ou não? Tentação vem na vida de todos. Você é tentado constantemente, é ou não é? A própria palavra fala isso. Que nós não somos tentados acima do que nós não suportamos. É sinal que nós somos tentados. Homens aqui são tentados pela bebedice. Homens são tentados por mulheres. Mulheres são tentados talvez pela ignorância, pela intrepidez, pela arrogância, sei lá. Todo mundo é tentado de qualquer forma. Mas, biblicamente falando, nós não somos tentados acima do que nós não suportamos. Nós suportamos a tentação. A Bíblia diz que tanto Elias quanto o próprio Cristo foi sujeito às mesmas paixões que a gente, as mesmas tentações. Você diz assim, meu Deus, eu não consigo. Jesus foi tentado da mesma forma. Elias pediu a morte, não é? Elias senta debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele diz, Senhor, me leva porque eu não sou melhor que os meus pais. Ou seja, Elias pediu a morte. Elias, ele não se achava melhor que ninguém, mas chega uma hora que ele não aguentava mais, ele estava sendo tentado, ele pediu a morte. Mas um anjo aparece para ele, bate nas costas dele e fala, Elias, tem muito caminho ainda a percorrer. A gente vai ver aqui do versículo 19 ao 21, que a gente acabou de ler, esses versículos do 19 ao 21, ele vai mostrar a constatação ou a afirmação do que nos foi dado em Cristo Jesus, ou o sumo sacerdote, que foi o acesso livre a Deus que a gente tem hoje. O que é esse acesso livre que nós temos a Deus? Você pode ver que entre o altar e entre as cadeiras não tem um véu aqui no meio. Sim ou não? Não tem um véu. Antigamente no templo tinha.
Tinha um véu que separava o altar, o santo dos santos, para os átrios. Então tinha algo que separava o povo de Deus. Tinha entre o povo e Deus algo que separava, um bloqueio. Porém, biblicamente falando, o Velho Testamento impõe que somente o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos, uma vez por ano, para entregar o sacrifício para a expiação do pecado do povo. Nem os sacerdotes podia, a não ser o sumo sacerdote. Nem o povo podia ter acesso. Quem passava dessa cortina, por outro lado, morria. Você tem vários exemplos na Bíblia, até um homem, vamos usar o exemplo da Arca da Aliança, que a arca ficava no Santo dos Santos, tentou ajudar porque a arca ia cair, só por tocar ele, morreu. Tentou ajudar, mas não podia. Somente as pessoas preparadas podiam ter acesso ao Santo dos Santos, podiam tocar na arca, podiam entregar os sacrifícios no altar. Não era todos. Só que você vê que não tem mais esse véu. Esse véu foi rasgado na cruz por Cristo. Aquilo que separava a gente de Deus, hoje não separa mais. E aquele que rasgou o véu, que foi o próprio Cristo, se tornou caminho para que hoje nós, homens mortais, mulheres mortais, pecadores e pecadoras, miseráveis e miseráveis, pudesse ter acesso a Deus, porque Ele é o que leva as nossas orações a Deus, através do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, assim como o próprio Cristo rasgou aquele véu, assim Ele foi o único utensílio de nos levar praticamente a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode ir ao Pai se você não passar por Jesus Cristo. Você pode ver que todas as suas orações é o quê? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Você tem que passar por Jesus. Se você não passar por Jesus, você não consegue chegar ao Pai. E se você for ver esse versículo 19 ao 21, ele mostra claramente, como a gente acabou de ler, e eu vou dar a pauta de cada versículo para você entender, ele mostra a afirmação e a constatação do que nos foi dado por Cristo Jesus, o sumo sacerdote, que foi o livre acesso ao Pai. E o versículo 22 ao 25 são recomendações para adoração e a conduta correspondente aos atos. O que é isso, pastor? São as recomendações de exortação e também de adoração da maneira em que o homem pode se achegar aos átrios do Senhor, ou ao altar, ou à presença de Deus, ou vamos voltar como sombra ao Santo dos Santos. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é qualquer oração, não é qualquer adoração, não é qualquer louvor. Se você ler Amós 5, ele fala: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que eu não ouvirei mais. Ou seja, hoje em dia também não é qualquer louvor que Deus ouve, ou que pode ser apresentado a Cristo, não é qualquer oração que nós fizemos a Deus, que o próprio Cristo ouve, não. Hoje tudo tem uma preparação, hoje para você se colocar diante de Deus, como a gente acabou de ler na palavra, temos que ter um coração sincero e um coração purificado, da má consciência, e a alma e o corpo lavado, com água pura, meu Deus. Não é de qualquer jeito. Se você chega diante de Deus, na presença dele, com o coração contaminado, meu amigo, eu posso ser sincero, não adianta, a sua oração não vai ser ouvida. A gente já pregou em Jeremias, já pregamos em Ezequiel, já falamos em Isaías, que as cabeças dos homens do pecado estão cheios de ferida, e não há óleo que amoleça, estão cheios de chagas, porque estão orando a Deus em pecado. Estão tentando apresentar a Deus uma oração púdrida, uma oração rala, cheia de contaminação do pecado. E o próprio Deus não aceita. Amém? Agora vamos entrar nas análises dos trechos da Bíblia. O versículo 19, vamos ler de novo e eu vou explicar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Olha só, o sacrifício singular de Cristo conquistou para os eleitos. Isso é para os eleitos, não é para todos. Uma autorização ou liberdade para entrar e ter acesso privilegiado a Deus. Se você vê, o próprio cabeçalho diz, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Esse sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo trouxe liberdade
para que somente os eleitos, os filhos de Deus, claro que todos se colocam diante de Deus, mas digamos para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, para que o Pai ouça a oração dos seus servos ou dos seus filhos, é necessário nós passarmos pelo sacrifício de Cristo, ou entendemos que Cristo morreu naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai. Então, sacrifício singular. Por que singular? Porque foi um só. Se fosse plural, seria o sacrifício de bodes e de touros, anualmente. Era feito constantemente, porque esse sangue de animais não tinha poder para tirar pecados, somente aliviar praticamente a condenação do povo. Mas o sangue de Cristo foi o suficiente. Amém? Por isso que eu sempre falo, Cristo é o suficiente na nossa vida. Nós não precisamos passar por nenhum tipo de imagem de escultura, nós não precisamos passar por nenhum tipo de adoração secular, fora do cristianismo, nada disso. Cristo foi o suficiente. Se você for ver pela palavra, o livro de Hebreus, Isaías, Salmo 119, ou seja, a Bíblia inteira fala, o próprio Deus fala, e a própria ira de Deus caíra quando os homens, com as suas próprias mãos, fundavam, ou fazia fundição de imagens de escultura, se colocando diante dessas imagens. Quando Moisés sobe o monte para orar, daqui a pouco Deus fala assim, Moisés, desce porque o teu povo está adorando um bezerro de ouro. Só foi Moisés subir o monte para orar, chegou lá embaixo, começou aquela bagunça. Não tinha mais Moisés, não tinha Deus, porque Deus estava com Moisés, precisava de Moisés para passar a palavra para o povo, assim como Moisés sobe o monte, naquela mesma hora o povo começa a criar uma imagem de escultura, e eles começam a adorar aquela imagem. Não precisa mais disso. Hoje nós temos Cristo. É Cristo que nos salva, é Cristo que nos leva a Deus, é Cristo que ouve as nossas orações, é somente Ele é o suficiente para tudo. É Ele que é a pedra de esquina, é Ele que é a pedra angular, que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem, é Ele. O que é uma pedra de esquina ou uma pedra angular? Lá em Jerusalém, quando era construído uma casa ou um templo, qualquer coisa, era feito na porta uma passagem angular, era como se fosse um ângulo, e no meio dessa porta tinha uma pedra que segurava esse ângulo. Aquela pedra é o que firmava praticamente a base da porta. Se não tivesse aquela base, aquela pedra, cairia tudo. Então Cristo é a base, ou a pedra angular, a pedra fundamental, que foi posta como esquina, ou como cabeça, para a salvação de todos aqueles que creem. Você pode ver que a Bíblia não fala para a salvação de todos, mas é somente daqueles que creem. Vocês creem em Deus? Posso falar como Tiago? Fazes bem. Porém, os demônios também creem, mas eles estremecem. Se Tiago vivesse na geração de hoje, vocês creem em Deus mesmo? Nós cremos, mas vocês estão fazendo bem. Porém, o demônio também crê. Demônio também crê. Mas, acima de tudo, eles estremecem diante de Deus. Coisa que muitos cristãos não fazem, infelizmente. Esse versículo 19 mostra claramente que o sacrifício singular de Cristo foi o suficiente, que conquistou para os eleitos uma autorização e liberdade para entrar e ter acesso a Deus. Somente por Cristo. Naturalmente, essa afirmação que a gente acabou de ver, ela só faz sentido quando o homem, ou quando vocês mesmos compreenderem e terem conhecimento de um culto, ou um culto cerimonial do templo dos judeus. Vocês só vão compreender que naturalmente essa afirmação que a gente acabou de ler, ela só tem conhecimento na vida dos salvos, quando eles começam a compreender que como no Velho Testamento era feito a menção de sacrifício somente pelo sumo sacerdote, e ninguém tinha acesso a Deus porque o véu separava, quando eu compreendo isso, eu vejo que o próprio Deus, ou o próprio Cristo, me trouxe privilégio para se colocar diante dele. Amém? Por isso que eu digo que o Velho Testamento, ele é sombra para Cristo. Porque no passado não podia. Os homens e mulheres dos átrios não podiam. Os átrios é onde vocês estão. Ninguém podia ter acesso ao Pai. Que coisa maravilhosa é saber que hoje nós podemos orar e Deus ouvir. Que coisa maravilhosa é saber que mesmo aflitos, mesmo que as palavras não procedam da nossa boca, mas os nossos olhos correm lágrimas, as lágrimas falam muito do que muitas palavras. Mesmo sabendo que
como a gente sempre fala, e como disse Paulo, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, pelo privilégio e acesso ao Pai, somente por Ele. Se não fosse Cristo, vocês não poderiam estar diante do altar orando a Ele. Se não fosse por Cristo, vocês nem dobrariam os seus joelhos nas suas camas para orar a Deus. Vocês não dobrariam os seus joelhos nas cadeiras para orar a Deus. Não, não. Se não fosse por Cristo. Mas como Cristo findou a espinha dorsal da graça, hoje nós temos esse privilégio. Amém, pessoal? E eu digo para vocês, eleitos e eleitas de Deus, salvos, que foram salvos dos seus pecados, que realmente foram salvos. Eu digo para vocês, o mesmo privilégio que vocês estão tendo hoje, tomam conhecimento que não é para todos. Se você está tendo oportunidade de entrar diante de Deus e as suas orações vocês sentem que estão sendo ouvidas, é um privilégio que a grande maioria não tem. Um privilégio que a grande maioria das pessoas não tem. Isso tudo refere-se então ao culto centrado no templo de Jerusalém, como a gente acabou de falar. O que foi feito lá no tempo passado, lá no Velho Testamento, no Santo dos Santos, era um lugar escuro, um lugar obscuro, um lugar separado. No Velho Testamento eles faziam isso. Amém, pessoal? Então, versículo 19 de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, tem que passar por alguém, tem que passar por Cristo. Amém? Olha só, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, é o que eu acabei de falar. O mesmo Cristo que rasgou o véu, Ele se tornou caminho. O mesmo Cristo que do alto a baixo rasgou aquelas cortinas, é o mesmo que se tornou caminho. E a gente olha hoje, pessoal, muitas igrejas costurando esse véu de novo. Não é? Infelizmente. A gente pode notar que a grande maioria das igrejas, elas têm prazer, bel prazer de costurar esse véu de novo. Por quê? Porque eles ensinam que se você não fazer campanha, você não será salvo. Que se você não dizimar, você não será salvo. Que se você quebrar uma campanha de 7 dias, você não será salvo. Eles costuram de novo esse véu, praticamente colocando ao vitupério, ou crucificando Cristo novamente, trazendo a vergonha da lei, trazendo a vergonha do Velho Testamento. Se você lê Hebreus no capítulo 6, a própria palavra de Deus fala mesmo isso, que colocaram a Cristo ao vitupério, a vergonha, e fazendo isso, estão crucificando Cristo novamente, de novo, pegando Cristo e cravando naquela cruz. Os maiores inimigos dos cristãos no primeiro século não foram o Império Romano, não, foram os próprios judeus, porque eles não aceitavam que hoje eles teriam liberdade e livre acesso a Deus. A religião imputava que tinha que ter um sumo sacerdote, mas nós cremos que o sumo sacerdote é Cristo. Eles entendem que tem que ter alguém preparado, alguém separado, alguém especial para se colocar diante de Deus por eles. Hoje não, foi quebrado todo o dogma da religião, porque o homem mais miserável que seja, ele tem liberdade de se colocar diante de Deus. Amém? A gente pode olhar a parábola do fariseu e do publicano. Um fariseu que se engrandecia pela lei. Eu dizimo, eu jejuo, sim ou não? Eu oro todas as vezes na semana. Eu tenho privilégio de se achegar a Deus. E Jesus falando assim para os discípulos, eu imagino, só observa a oração do publicano. O que o publicano fazia? Senhor, batia no peito, eu sou um miserável. Eu não sou merecedor da sua glória, da sua graça. Eu não tenho merecimento de estar na tua presença. Jesus falou para os discípulos, quem desses dois saiu justificado? O publicano ou o fariseu? Foi o publicano. O fariseu queria viver da lei, o publicano vivia da graça. Reconhecia os seus pecados, reconhecia a sua miséria de espírito, reconhecia o seu erro. Por isso que a própria palavra de Deus está falando aqui, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne,
a carne de Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício real e verdadeiro, o sacrifício único, através da cruz de Cristo, trouxe vida para o homem que estava morto. O homem que estava morto, nos seus delitos, nos seus pecados, nas ofensas, na concupiscência do engano. O homem não tinha vida por si próprio, recebeu vida após a crucificação de Cristo. Até então o homem é considerado como um homem morto. Outrora estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. É sinal que todos aqueles que estavam mortos, que se achegaram a Cristo, foram ressuscitados e justificados pela morte de cruz. Sim, como disse a própria palavra em Gálatas, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito no nosso lugar. Como nós éramos considerados malditos, sim ou não? Nós éramos malditos antes da expiação. Nós éramos malditos antes da crucificação. Nós éramos malditos antes do real e verdadeiro significado da cruz de Cristo. As pessoas que não conhecem o Evangelho e não têm Cristo dentro de si também são consideradas como malditos. Se você ler Apocalipse, a palavra vai falar justo isso. Ou seja, o homem que não conheceu e não se encontrou com seu Cristo, ele é conhecido como maldito. Amém, pessoal? Ou seja, só olhando pela palavra da verdade, o livro de Hebreus nos mostra a consequência de um homem que vive na lei e nos mostra o privilégio daqueles que reconheceram a graça de Cristo, encontraram e puderam se encontrar com seu Deus. Posso dizer face a face? Posso dizer face a face. Como assim, pastor? Que eu vou me encontrar com Deus face a face? Você está diante do seu Deus através da palavra dele. Amém? Para vocês entenderem que nem mesmo aqueles que são cegos espiritualmente falando conseguem compreender o que está escrito nessas palavras. Somente aquele que é dado o Espírito Santo consegue compreender todas as coisas. Foi para isso que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por intermédio de parábolas? Porque somente aquele que é dado o Espírito consegue compreender todas as coisas. Como é que Deus fala com nós? Através da sua palavra. E para mim falar com Deus é através da minha oração. Amém? Deus não vai, pode ter certeza que Deus não vai vir como um anjo falar com você no seu ouvido. Não vai aparecer uma luz no seu lado. Eu sou Deus. Não. O que ele vai falar pela palavra. Amém? Antigamente sim, falava pelos profetas, mas os profetas tinham visões, tinham revelações, tinham sonhos. Hoje em dia não é mais assim. Eu creio sim que se Deus quer falar com alguém ou dar um sinal por sonho, como aconteceu comigo, mas não é da maneira como era no passado. Para exortar um povo, Deus usava o profeta por intermédio de sonhos e revelações ou visão, e o povo era exortado por isso. Não, hoje não é mais assim. Hoje, Deus o que ele tem para falar, ele fala pela palavra. Amém? Mas o sacrifício de Cristo, como eu falei, ele foi eficaz e foi para sempre. Como diz o capítulo 9. Olha o que diz o capítulo 9. É só voltar uma folha. Versículo 23. Olha só. Capítulo 9, versículo 23. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos, com sangue alheio, ou seja, o sangue de animais. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido quantas vezes? Muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Você pode ver que não é de todos, é de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para salvação.
Bastou Cristo morrer uma única vez por nossos pecados, para que no último dia possamos ser glorificados pelo próprio Deus que está no céu. Bastou Cristo morrer uma única vez pelos nossos pecados, para que possamos ser glorificados no último dia. Você pode ver que não foi por todos, foi por muitos. Foi por muitos, mas não foi por todos. Isso demonstra sobre a real espinha dorsal do calvinismo, digamos, os 5 pontos da doutrina da graça a respeito da expiação limitada. Cristo não morreu por todos, pode ter morrido por muitos, mas se fosse por todos não existiria o inferno. Amém? Se fosse por todos, não tinha necessidade de a gente estar na igreja hoje. Porque Cristo morreu por mim? O que eu vou estar fazendo na igreja? Se é pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir. E para que o homem possa ser salvo, basta ter fé em Cristo Jesus. A própria palavra diz que a salvação é dom de Deus. Ou seja, se eu tenho fé em Cristo Jesus, a salvação habita na gente. E eu vou praticar as palavras e as boas novas que foi deixada pelo Cristo. E não somente deixar ela aniquilada dentro de mim, mas anunciar aos perdidos que estão lá fora, para que se manifeste outros salvos. Entenda uma coisa, ainda tem muitos salvos a nascer. Tem crianças que nascerão que serão salvas. Tem pessoas que vão nascer que foram escolhidas, mas como tem pessoas que vão nascer que serão condenadas. Amém? E como eu acabei de ler no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O acesso é chamado de novo e vivo porque foi recentemente aberto por Cristo. E vivo por quê? Porque Cristo está vivo para sempre. Amém, pessoal? Como ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você pode ler isso em João 11, 25. Você pode ver, 2 vezes a gente já mostramos a palavra, que o homem por si mesmo ele é morto. Ele não tem vida própria, é ou não é? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não está falando da parte física, de uma morte física. Está falando da morte espiritual, porque biblicamente falando, todo homem ele é morto diante de Deus. Basta somente aqueles que conhecem a Cristo pelo sacrifício que possam ter vida dentro de si. Por isso esse caminho não pode ser percorrido. O caminho de Cristo não pode ser percorrido de modo independente. Eu não posso correr sozinho. Se vocês entenderem o real motivo do Evangelho, ele nunca vai mostrar o homem correndo por si mesmo. Ele sempre vai mostrar o homem sendo atraído pelo próprio Cristo. Primeiramente negando as suas vontades. É ou não é? E não é ele que tem que aceitar o Evangelho. O próprio Cristo se dispõe pelo Evangelho dentro da gente. E nós começamos a trabalhar em cima da nossa salvação, como o próprio Paulo fala aos Filipenses 2:21, ou 2:12, perdão. 2:21 fala, o povo busca aquilo que é do seu proveito, e não o que é de Cristo Jesus. É uma imagem estampada da igreja de hoje em dia, que o povo tem capacidade de buscar o que é do seu proveito, e muitas das vezes não busca o que é de Cristo Jesus. Amém? Por isso mesmo se torna o caminho, ou ele mesmo, né? Cristo se torna o caminho que conduz à vida, justamente o que leva a gente a ter acesso aos santos dos santos. Versículo 21. Vocês estão entendendo, gente? 21 diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que era esse grande sacerdote? O próprio Cristo. O sumo sacerdote. Ele não era nem conhecido como apenas um sacerdote, ou era o grande sacerdote, ou era o sumo sacerdote. Por quê? Porque somente esses poderiam ter acesso aos átrios. Depois de a gente ler todas essas partes de Hebreus, essa afirmação não surpreende, quando fala que Cristo ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque nós só podemos ter acesso a Deus por intermédio dele. Como tal também é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. É ou não é? Entre Deus e os homens existe um mediador que é somente Cristo Jesus. Não existe Maria, não existe José, não existe... Hoje eu estava vendo, olha, eu me irei quando eu vi uma pregação de um pastor. Aliás, não é de se irar, né? Mas aquele pastorzinho, como a gente sempre fala, o Cláudio Duarte, misericórdia, dando ênfase para Maria. É, né?
Sabe o que é isso? É pessoas querendo ser reconhecidas pela mídia. Tem um pastor lá em Curitiba também, da igreja... Esqueci o nome da igreja. É uma igreja bem conhecida. Falando que a gente tem que adorar Maria também, porque Maria foi escolhida. Não. A Bíblia diz que existe só um mediador, que é Cristo Jesus. Não estou falando mal dos católicos, eu só estou falando que a Bíblia diz que só existe um caminho. Amém, pessoal? Só existe um caminho. Nós entendemos que Maria, não que Maria foi escolhida pelo próprio Deus para gerar Cristo, a Bíblia não fala isso. Que ela foi diretamente escolhida. A Bíblia fala que da linhagem de Davi nasceria o grande rei. E quem que era da linhagem de Davi? José, o pai de Jesus, entre aspas, né? José, ele era da linhagem de Davi. Então, se José tivesse casado com Marta, Marta receberia o privilégio de ceder Jesus. Se Joana casasse com José, Joana cederia ao Cristo, porque a Bíblia diz que da linhagem de Davi que nasceria o grande rei. Você consegue ver isso, é notório no livro de Mateus capítulo 1, sobre a genealogia de Cristo. Ele mostra desde o começo todos eles que nasceram da genealogia, ou talvez da cidade, da casa de Davi, todos eles nascendo até chegar a José. E a Bíblia diz ali que depois de José, aí veio quem? Veio Cristo, mas não mostra que é Maria. E esse Cláudio Duarte, como sempre um piadista, né? Como sempre um brincalhão da palavra, e as pessoas aplaudem gostando, porque ele prega justo o que as pessoas querem ouvir, aí eles aceitam. Aí agora, aí enche de seguidor de católico, de evangélico, é tudo que o povo quer ouvir, pessoal. É ou não é? Querem ouvir aquilo que satisfaz o desejo do seu coração. Aí estava dando ênfase, só existe um caminho, como diz a própria palavra, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, somente Cristo Jesus. Como eu digo agora, eu não me surpreendo lendo essa passagem de Hebreus, quando mostra que Cristo é o sumo sacerdote, porque todo o livro de Hebreus voltava para Cristo, falava de Cristo, falava do Velho Testamento sendo sombra para Cristo, era somente Ele. Amém? Vamos lá. Versículo 22, né? Aproximemo-nos com um sincero coração. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Deus deseja que o novo e o vivo caminho seja utilizado pelo seu povo. Entenda uma coisa, Deus deseja que o novo e vivo caminho, que era Cristo, seja utilizado pelo seu povo. Por quê, pastor? Porque esse caminho vivo, como eu acabei de falar, é o único acesso que o homem tem a Deus. Deus sabe que não existe outro intermediador. Se não for por Cristo, você não consegue chegar a Ele. Porém, para se chegar a esse caminho, a serem praticamente acessado pelo homem das cadeiras, ou as mulheres das cadeiras que estão nos atos, ele requer algumas coisas. Não é de qualquer jeito, como eu acabei de falar. Não é de qualquer maneira. Eu não posso entrar na presença de Deus da maneira em que eu estou me achegando diante de Deus, com um coração contaminado pelo pecado. Ele me dá duas ênfases principais: um coração sincero e um coração purificado. O coração sincero, que ele é o quê? Sincero diante de Deus, mostrando real interesse pelas coisas do alto. Um coração sincero é aquele que, não sendo aleivoso nas suas orações. O que é aleivoso? Como a gente sempre fala, uma pessoa falsa. Quando Deus chama a aleivosa Judá e a aleivosa Israel, você pode ver o significado: a falsa Judá e a falsa Israel. Um coração falso, orações falsas, orações ralas, não é de qualquer jeito. Tem que ser com um coração sincero e um coração purificado. Um coração que foi regenerado pela palavra da verdade. Amém, pessoal? E sem excesso do passado. E é aquele que foi lavado com água viva e que também não há rachaduras e nem desvios. O coração do homem em si, ele não pode ter desvios. A Bíblia fala que nós devemos guardar o coração porque é dele que procede as saídas da vida. No nosso coração existe várias saídas. Existe a própria saída que é do coração do homem, por ele mesmo, da ignorância, de ele achar que ele pode tudo, que ele achar que ele pode ser salvo pelas obras.
Existem as saídas, como diz a própria palavra de Deus, a ignorância de um homem que acha que pode estar acima de Deus. Eu não preciso de Deus para ser salvo, eu não preciso participar dos cultos, eu não preciso orar a Deus, eu não preciso nada disso. Isso é uma ignorância, é um caminho do coração. A Bíblia diz que nós não podemos ouvir a voz do coração porque ele é maligno. Nós não podemos ouvir a voz do coração. Mas o coração tem várias saídas. Ou seja, o coração purificado é um coração que foi regenerado pela palavra da verdade, ou a boa palavra da verdade. Amém? Graças ao meio da purificação, que o grande sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus, ele pôs à disposição na nossa vida, sendo o batismo das águas, sendo o sacramento principal da igreja, que é a Santa Ceia, e sendo principalmente, acima de todos, o batismo com o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus pela purificação por intermédio desses itens. Porque se não fosse por isso, o homem não seria purificado da sua má consciência, do seu maligno coração, do coração que não foi purificado, ele não seria purificado. Esses argumentos trazem purificação ao homem que está contaminado pelo pecado. O batismo nas águas, pastor, para que é? Entendemos, como diz a própria palavra, que é para remissão de pecados. Mas quem se batizou nas águas é salvo? É salvo, pessoal? Não. Tem muita gente no mundo que se batizou nas águas e não vai ser salvo. Tem muita gente dentro da igreja que se batizou nas águas e não vão ser salvos. Então o batismo nas águas não traz salvação. Mas o salvo em si, que ele é salvo, ele vai passar por esse processo. Porque ele quer deixar o mundo nas águas. Seja em qual água for, ele quer deixar o mundo ali. Ele quer deitar-se um velho homem e se levantar-se uma nova criatura. O sacramento, a Santa Ceia, como a própria palavra de Deus diz, que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Se você não participa da ceia, você não tem parte com Deus, e não adianta você colocar na cabeça que tem, que a própria palavra diz que não tem. Pastor, eu não participo da ceia porque eu estou em pecado, e seria uma infâmia da minha parte participar em pecado. Você está pecando duas vezes, uma por não participar e outra por estar em pecado. Ignorância da pessoa que pensa isso. É ou não é? Não participar porque está em pecado, já sabe que vai para o inferno por estar em pecado. E participar em pecado, a Bíblia diz o quê? Que nós seremos culpados do corpo e do sangue de Cristo. Culpado, condenado, enjuizado. A gente vai estar diante do tribunal de Deus para ser julgado, até por participar em pecado. Então, graças a esses métodos que foi disponibilizado pelo próprio Cristo na cruz, hoje nós temos livre acesso ao Pai, mas em santidade. Amém, pessoal? Em santificação. A purificação, que não é apenas a externa, como a gente sempre fala, mas muito mais a interna, aconteceu e acontece do mesmo modo como aproximar-se constante de Deus. A gente luta constante pela purificação interna. A purificação externa são esses métodos que a gente acabou de falar. Tomar Santa Ceia, se batizar, vir para a igreja. Isso é uma santificação externa. Mas a santificação interna é aquela que a gente sempre procura agradar a Deus longe dos olhos dos membros, longe dos olhos das pessoas. A santificação interna é aquela que a gente faz, como eu sempre falo, quase tudo quanto a gente fala. É aquela que a gente faz quando não tem ninguém nos vendo. Amém? E não somente ela, mas como a principal, é essa que tem que ser posta na nossa vida. Em nome de Jesus. Daí dá a necessidade da passagem exortar que guardemos, como a gente acabou de falar, guardemos firme a confissão da esperança. A confissão da esperança e da fé em Cristo Jesus. As doutrinas falsas, elas poderiam ameaçar a fidelidade a essa confissão de fé e esperança. As doutrinas falsas fazem isso. Elas mostram um Deus bom, ou não é? Acima de tudo, que aceita tudo e todos. A doutrina falsa mostra um Deus somente de amor e não um Deus de ira. As doutrinas falsas dizem que você está em pecado constante, tem problema, vem para a igreja, com o tempo Deus ele vai te mudar. Não, você veio, ouviu a palavra, entende que o pecado que você pratica pode te condenar, é momento de mudar naquela hora. Amém, pessoal? É momento, porque pode não chegar esse tempo de mudança, que foi afirmada pelos falsos profetas. Você pode padecer antes, você pode morrer antes, mas a fidelidade de Deus ela permanece inabalável.
com a sua promessa de salvação na vida daqueles que guardam os seus mandamentos. Amém? Promessa de Deus nunca falha. A Bíblia fala bem assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Todo homem é mentiroso, todo homem é blasfemo, todo homem é impuro com seus lábios. E como disse Isaías: como que eu vou, Senhor, te adorar se eu habito no meio de um povo impuro e os meus lábios é impuro? A Bíblia diz que é tirado uma brasa viva do altar e é tocado nos lábios de Isaías, e os lábios de Isaías são purificados. Olha o método: tirado do altar. Amém? É necessário algo da parte de Deus para nos purificar de toda a maldade, de toda a maledicência, de todo dolo, de toda má consciência, de todo coração enganoso, de todo coração soberbo. É necessário isso. Isso a própria palavra de Deus fala. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A consideração de uns para com os outros, ou o amor fraternal que a gente acabou de ver aqui, é uma preocupação constante dos escritos neotestamentários. Por quê? Porque o Novo Testamento ele sempre volta: amar o próximo como a ti mesmo, confessai os nossos pecados uns para os outros, sim ou não? Ou seja, olhando para a palavra da verdade, a própria palavra mostra o amor fraternal, o amor um para com os outros. É necessário a gente viver em união com os irmãos. A congregação não se faz congregação com uma pessoa só. É necessária a união, unir-se com todos. Quando a congregação se une, os céus se abrem. Quando os filhos de Deus, quando os eleitos de Deus se unem, aí os céus se abrem sobre a vida daquele povo. Amém, pessoal? Porque nós estamos se colocando diante de Deus em espírito e em verdade. Nós estamos adorando a Deus na sua majestade. E Deus inclina os seus ouvidos à oração desses. Deus estende as suas mãos, os seus olhos estão inclinados à congregação. É isso que o versículo 24 está falando, sobre a consideração de amar um aos outros. E versículo 25, para a gente encerrar: principal de todos, não deixemos de congregarmos, como é o costume. Olha como ele fala: não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixando de congregar, como é o costume de alguns. Não precisa ir para a igreja, vai crendo. Falta uma reunião para você ver, já dá uma diferença. Falta 2 cultos, falta um mês, você já não vai ter mais força para voltar. Eu estava conversando com uma pessoa afastada da igreja esses dias atrás, e ela falava assim: pastor, eu não tenho mais força para voltar. Por quê? Porque acho que é naquele método: não preciso ir para a igreja hoje, eu não preciso ir na quinta-feira, eu já fui domingo, eu não preciso ir no domingo, eu já fui na quinta-feira. Vai pensando dessa maneira. Quanto mais de Deus, mais força você tem para lutar contra a sua própria vontade. Amém? Agora vem cá, realmente você consegue permanecer firme em casa, pessoal? Para você entender que os desigrejados, eles entendem que Cristo não habita dentro do templo feito pela mão do homem. Eles dizem que Deus habita em todos os lugares, menos dentro da igreja. Ignorância dessas pessoas, não é? E como diz a própria palavra, deixando de congregar, como é o costume de alguns, ou de muitos, deixando de congregar. É necessário vir para a igreja para que você se fortaleça, para que você não chegue daqui um mês, 2 meses, 3 meses, chegar para o pastor, não tem mais força para voltar. Não é porque em si a igreja esfriou, mas é porque você se esfriou, deixou de congregar junto com os irmãos. E é muito importante a gente estar todos os cultos, para que a gente possa permanecer firme diante das adversidades. Amém, pessoal? Então, olhando para todas essas palavras e passagens que a gente acabou de ler, quando a comunidade ela se reúne, como eu acabei de falar, os céus se abrem sobre a gente e os ouvidos de Deus também se abrem. Parece que o autor dos Hebreus ele se referiu a um mal conhecido, né? O abandono da congregação. Parece que esse autor dos Hebreus ele referiu a um mal do século, o abandono da congregação, onde que tal atitude comprometeria a integridade do indivíduo e também a sua vida piedosa. A pessoa falta um culto, ela já não ora a semana toda. A pessoa falta 2 cultos, já não ora a semana toda. 3 cultos, já não tem mais vontade de orar. Falta um mês, aí mesmo que já não lê mais nem a palavra, ou não é?
para você ver a importância de estar presente no culto. Ah, pastor, não pude ir porque eu estou doente. Não, não tem problema. Eu estou falando para as pessoas que têm facilidade de ficar mais em casa do que na igreja. Hoje deu frio, não deu? Olha para a igreja como é que está. É ou não é? Eu não estou reclamando com vocês, porque vocês vieram. Mas olha para a igreja hoje, deu frio, deu chuva, então é mais preferível para elas ficar em casa. Mas eu tenho certeza que a semana delas já não vai ter uma vida piedosa como se estivesse no culto hoje. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Guarde essa palavra no coração de vocês, para que ela possa, acima de tudo, constranger vocês quando se colocar diante de Deus, porque o livre e acesso caminho está aí para a gente entrar sobre ele. Agora eu não posso afirmar vocês se entrando as orações de vocês vão ser ouvidas. O que eu posso afirmar é que o véu não está mais diante do altar. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus bem forte.